Eu quero nessa noite, irmãos, trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Romanos capítulo 12 diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Projeta o slide, por favor, de hoje. Eu quero orar com os irmãos. Querido Espírito Santo, fala conosco a partir de hoje. Comece uma mudança nunca antes vivida na nossa vida. Deus, eu creio que os que vieram nessa noite é porque desejam uma mudança nunca vivida. Que o Senhor possa derramar esta mudança a partir de hoje, em cada mente, em cada coração, em cada alma. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que mais? Queridos, aí, eu quero ler o mesmo versículo na tradução, na nova tradução na linguagem de hoje. Amém? Aleluias. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Aleluia. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Aleluia. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Glória a Jesus. Os irmãos reparem que eu grifei a expressão, mas deixem que Deus os transforme. De que forma? Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Repita comigo: mudança de mente. Pode passar. O tema que eu vou começar a ministrar hoje, porque provavelmente hoje eu vou iniciar e não vou conseguir terminar. O tema da palavra é metanoia. Diga metanoia. O título, na verdade, da palavra é metanoia. Blindando sua mente. A mudança que Deus espera e que o adversário teme e não quer. Amém? Irmãos, todo domingo, quando o culto termina aqui na igreja, eu já saio daqui já apreensivo, né? Já saio pensativo do culto, e até entre aspas, eu vou dizer assim, meio que aflito já, orando a Deus sobre qual é a mensagem que Ele tem já para o próximo. Qual é a palavra que Ele tem? Eu já saio aqui já orando, já com algo perguntando e Deus falando, enfim. Eu sei que isso parece um pouco de ansiedade, mas muitas vezes Deus já começa a ministrar o meu coração assim que o culto termina aqui, ou então na segunda, na terça-feira. E durante a semana Ele vai dando elementos, experiências, palavras que vão contribuindo com aquilo que eu vou falar. E às vezes quando chega aqui no domingo, o Senhor já veio ministrando a semana inteira, construindo um quebra-cabeça para que a palavra e a revelação se formem. Amém, amados?
E essa semana não foi diferente. E é possível que talvez alguns dos irmãos, especialmente aqueles mais curiosos, saibam o que significa a palavra metanoia, ou foram pesquisar no Dr. Google. E presta atenção, existe um grupo de irmãos que com certeza não deve saber o que significa metanoia. Se eu perguntar aqui, quem não sabe o que significa metanoia, levante a mão. Percebe? Muitos irmãos não sabem. A palavra metanoia é uma palavra, os demais que sabem, de que origem? Os demais que sabem o que significa metanoia. A palavra metanoia é uma palavra de que língua? A irmã falou, quero ver o resto. Ah, então você não sabe. Diz que sabia, ué. A palavra metanoia é uma palavra de origem grega. Metanoia é uma palavra grega que significa arrependimento. Glória a Jesus. Quando você lê os textos bíblicos onde está escrito arrependei-vos, ou arrependam-se, o arrependimento, a palavra lá no grego que você vai encontrar é a palavra metanoia. Amém? No original, metanoia é isso. Porém, muitos acham e definem a palavra metanoia como mudança de atitudes. Porém, todavia, a palavra metanoia, ela vai muito além da expressão mudança de atitudes. Metanoia é muito mais profundo. Metanoia é mudança de mente. Mudança não apenas de comportamento, não apenas mudança de atitudes. Metanoia é mais profundo, é mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de caráter. Quando nós lemos Romanos 12:2, se puder voltar para a tradução NTLH, Paulo escreve e ele diz assim: deixem que Deus os transforme, ou seja, que Deus os converta, que Deus os mude o seu comportamento, melhor dizendo, por meio de quê? De uma mudança de mente, de mentalidade. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E aqui eu vou repetir algumas coisas que alguns irmãos já me ouviram falar e outros não. Eu estou com o espírito de ensino, amém, irmãos? Então você não vai dar muito glória a Deus, muito aleluia, mas Deus vai falar muito com você nessa noite. Você vai aprender muito. Aqui, o que é metanoia, pastor? Metanoia é o que nós chamamos de processo de conversão. Aleluia. Eu já expliquei algumas vezes aqui o que significa conversão. No trânsito, conversão é quando você está dirigindo em uma direção e tem uma placa, por exemplo, conversão à esquerda. Aí você então vai, significa que você vai mudar de direção. E assim por diante. Conversão é um processo. Diga processo. Então vamos repetir algumas coisas. No dia em que você aceitou a Jesus, você não se converteu. Por força de expressão, a gente diz o quê? 10 vidas se converteram, não é assim? Naquele culto, não. 10 vidas decidiram se converter a partir dali. 10 vidas aceitaram a Jesus na sua vida, para que a partir daquele dia comece um processo de conversão. Repito, falei essa semana, conversão não é algo que acontece em um dia. Conversão é um processo que pode levar anos. Portanto, alguém, repito, pode estar na igreja há 10 anos e ainda não ser convertido. Alguém
Alguém pode dançar na igreja. Vocês viram como eu danço bonito, né? Eu vou até parar porque é feio demais. Mas alguém pode dançar na igreja e ainda não ser convertido. Pode ser um diácono na igreja e ainda não ser convertido. Pode até mesmo ser um pastor e ainda não ser convertido. Ah, pastor, é raro. São casos isolados, mas pode. Conversão é um processo. E esse processo demora quanto tempo? Vai depender do espaço que você der ao Espírito Santo de Deus. Esse processo de conversão é a metanoia. Quando é que eu me converto? Não é quando eu levanto a mão e me torno membro de uma igreja. É quando a minha mente começa a ser mudada. Eu posso estar na igreja com a mesma mente que eu tinha lá fora por muito tempo. Eu me torno um frequentador de igreja, mas não um discípulo de Jesus. Alguém entendeu até aqui? Metanoia é mudança de mente. Isso é conversão. Quando você vem a Jesus, você tomou a decisão. Lembra do dia que você tomou a decisão? Ok. No dia em que você tomou a decisão de seguir Jesus, para que a partir de então começasse o processo de conversão, a mudança de mente, a metanoia. No dia em que você veio, você trouxe tudo que você tinha lá no mundo, na sua mente, concorda? Concorda? Claro. Você chegou na igreja com várias coisas na sua mente ainda do mundo. Sim? Só que olhe para mim, irmãos. Assim como para Deus não foi difícil tirar o povo hebreu do Egito, o difícil foi tirar o Egito de dentro do povo hebreu. Não é difícil para Deus tirar você de hoje estar em um bar e estar aqui dentro. O difícil é Deus tirar o mundo de dentro da gente. O que é difícil? O difícil é Deus tirar tudo aquilo que a gente arrastou do mundo para cá. A forma de pensar. Porque a forma como eu penso define a forma como eu ajo. Então, é por isso que no dia em que você tomou a decisão, no outro dia quando você acordou, você tinha vontade de fazer as mesmas coisas que você tinha antes. Por exemplo, quem tomou a decisão de seguir Jesus, no outro dia, o cara xingava aqui só. No outro dia ele acorda e não sai mais palavrão da boca dele. É assim? É assim ou não? Não, ele tem que vigiar. Mas se ele não vigiar, continua saindo palavrão. E até que ele largue isso, esse hábito, demora. Porque foram 20, 30 anos só falando palavrão. Só que agora ele aceitou Jesus e não acontece uma mágica. Ele não para de falar palavrão, ele não para de se expressar dessa forma, porque ele tomou a decisão aqui. Não, a partir de então começa um processo de mudança de mente. Uma pessoa, por exemplo, que tomou a decisão de seguir a Jesus aqui, amém? E ela gosta de uma... No outro dia ela acorda, não sente mais desejo. Alguém está me ouvindo, irmão? Ela acorda, no outro dia não sente mais nada. Se fosse assim, ninguém tinha tentação mais na sua vida. Porque eu acordo a partir... ontem eu sentia vontade de xingar, de beber, de me requebrar. Eu aceitei Jesus, acordei, não sinto vontade mais de nada. Pronto, virou um anjo, tem que morrer e ir para o céu. Não. É por isso que alguém aceita Jesus e no outro dia, se ela vê tem a rocha ainda, não sei se tem a rocha, ela começa tuco, tuco. Aí ela, meu Deus, agora eu sou crente, não posso. Até que ela mude isso, demora, irmãos. No início ela ainda... tem irmão que até se esconde para dançar. Ninguém está vendo.
Ai, matei minha vontade. Meu Deus, perdoa, Jesus. Domingo eu vou para a igreja, tá tudo certo. Aí a pessoa fica se culpando. Ai, meu Deus. Não, irmão, você ainda está num processo. Claro, isso que eu estou falando, irmão, de novo convertido. Estou falando de alguém, sabe, que está começando a sua jornada. Um bebê começa a caminhar como? Caindo e levantando. Então um novo convertido, às vezes, ele tem ainda esse processo. Ah, pastor, mas disso aqui eu larguei rápido. Você pode, de determinadas coisas, se desvencilhar rápido, mas outras ainda vai demorar. Porque você ainda está em processo de metanoia, mudança de mente. Então, se você xingar, você não para de xingar da noite para o dia. Você tem que começar a vigiar. Se você se requebrar, você não vai se requebrar da noite, parar da noite para o dia. Você vai vigiar. E assim por diante. Alguém está entendendo isso? Mas pastor, eu aceitei Jesus. Isso não deveria acontecer assim, ó. Esse processo leva tempo. Quanto mais lugar você der ao Espírito Santo, mais rápido a metanoia vai acontecer na sua vida. Lembra do dia que você tomou a decisão? A partir desse dia começa uma guerra em sua mente, que só vai acabar quando você estiver na eternidade. A partir desse dia começa uma batalha pela sua mente. Pela minha mente, pastor. Por quê? Porque quem ganha a sua mente controla você. Se o Espírito Santo ganhar esta batalha pela tua mente, quem vai controlar você é o Espírito Santo. Se a carne ganhar esta batalha pelo controle da sua mente, quem vai dirigir as tuas ações, a tua vida, é a carne. Se o diabo ganhar esta batalha pela tua mente, quem vai dirigir a tua vida é o diabo. Quem ganha a sua mente, é por isso eu até falei aqui esses dias, que naqueles desenhos mais antigos, tinha aquele vilão que queria controlar a mente das pessoas. Por quê? Porque controlando a mente do povo, você controla o mundo, você controla a pessoa. Você controla a mente dela, você controla ela, ela faz o que você quer. Você acha que o diabo é trouxa? Você acha que o diabo é besta? Irmão, tem uma parede aqui. Eu sei que se eu bater aqui, ela não cai. Se eu bater aqui, mas se eu der um leve toque aqui é o ponto. Você acha que eu, sendo inteligente, eu vou me acabar batendo em outras áreas? Eu vou direto na área que, se eu bater poucas vezes, eu derrubo. Alguém me ouve? E onde é que o diabo derruba a gente? Se ele conseguir atingir isso aqui, ele consegue atingir você por inteiro. E ouça, o que ocupa o teu pensamento define o que você vai fazer. Sabia disso? O que ocupa o teu pensamento define o que você vai fazer e quais são as tuas prioridades. Ouça isso: sua mente é o alvo. Fale comigo. Aliás, olhe para o irmão, diga para ele: sua mente é o alvo. Fala para ele. Aí eu pergunto: alvo de quem? A sua mente é o alvo de quem? Do diabo e de Deus. Porque quando o diabo quer te derrubar, quando o diabo quer lhe controlar, ele vai na sua mente. Quando Deus quer te usar, quando Deus quer operar e quando Deus quer se revelar, ele vai na sua mente. Porque a sua mente, aprendi isso com o irmão Adalto, o coração do homem é aqui, ó, daqui para cima. O coração aqui é um coração romantizado, mas o coração original é aqui. Porque Jesus disse que é do coração que saem todas as coisas, boas e ruins. Ele diz que é do coração que sai a prostituição, o engano, o roubo. E é do coração. De onde é que saem as coisas boas e ruins da sua vida? Não é daqui, é daqui.
vigia a tua mente, porque o diabo está mirando nela. Mas abra para alguém chamado Jesus, porque ele também está mirando nela. Olhe para cá. Olha para onde eu sou. Aleluia. Olha para cá. É na sua mente que acontecem as maiores batalhas da sua vida. As batalhas secretas que ninguém sabe e ninguém vê, acontecem na tua mente. Mesmo que elas se manifestem no teu corpo, ela começa aqui na tua mente. Ouça, é na tua mente que acontecem as maiores batalhas. E tudo o que você faz ou deixa de fazer passa por lá. Quem está me ouvindo? Por exemplo, para você estar aqui hoje, talvez você enfrentou uma batalha na tua mente. Vou ou não vou? Aí, essa decisão que você tomou de estar aqui hoje foi uma batalha que você travou na mente. Está entendendo isso? Por exemplo, a batalha contra o peso. Onde é que você vence ela? Aqui. Não posso isso, não posso aquilo. E você vai? Por exemplo, a batalha nas emoções. Você sente ansiedade, você sente medo, pânico, tristeza. Essas batalhas secretas que você enfrenta, onde é que elas são travadas? No campo da sua mente. A batalha contra o pecado que você enfrenta, onde é que ela é travada? As decisões que você toma, as batalhas das decisões, são todas na sua mente. Você acha que o diabo não sabe disso e que Deus também não sabe? Atualmente, irmãos, qual é a patologia, qual é a doença que mais cresce no mundo? E a depressão é uma doença de onde? Em 2030, segundo estudos, ela será a primeira, a maior. Ela vai matar muito mais do que problemas de coração. Agora, é coincidência isso? Não. Isso não é coincidência. Ouça o que eu vou falar. Por que que a mente está sendo atacada? O diabo está intoxicando a nossa mente, pois assim ele nos domina e assim ele nos escraviza. Mas diga para o irmão do lado: você tem a mente de Cristo. Levante a sua mão e diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga aí: portanto a minha mente, diga, é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê dá um brado de glória e aplaude a Jesus nessa noite. Aleluia. O diabo não vai te jogar na depressão, não vai te escravizar na ansiedade nem no pânico. Profetizo isso. Quando Deus quer falar com você, aonde é que Deus fala? Na sua mente. Quer que eu lhe prove? Quem já ouviu Deus falando? Quem já ouviu a voz de Deus? Quem acha que nunca ouviu, vou lhe provar que você já ouviu. Já dei diversas vezes esse exemplo aqui. Quando você vai deitar, aí você deita, aí aquela voz dentro de você: você não orou hoje. Aí você acha que a sua mente não é Deus, é Deus na sua mente. Aquela vozinha: senta e ora. Aí você na hora assim: rapaz, não orei. Ali é a voz de Deus falando na sua mente. Quando você faz algo que não deveria, parece que a sua consciência, a gente chama de consciência, né? Mas na verdade não é a consciência, é o Espírito Santo. Deram o nome de consciência, mas na verdade é o Espírito Santo falando: você fez errado. Alguém está me ouvindo? O adversário, quando fala com alguém, ele fala na mente: suicida-se, não tem mais jeito. Aí a pessoa vai e tira a própria vida. Onde é que foi? Mata fulano, tira a vida, se vinga. Onde é que foi que ele falou com a pessoa? É por isso que a sua mente precisa ter um filtro, e ela precisa ser blindada pelo Espírito Santo. É por isso que metanoia é uma mudança que Deus quer, e
e algo que o diabo odeia e não quer que aconteça. Ele não liga que você frequente uma igreja. Ele não liga que você dance. Claro que se ele puder fazer você parar de frequentar, ele vai fazer. Mas a preocupação dele não é você frequentar uma igreja, você dançar, você cantar, você tocar, você pregar. A preocupação do diabo é que aconteça uma metanoia. Porque se acontecer uma metanoia, ninguém segura mais a sua vida. Ele vai perder qualquer batalha. Quando ele vier, ele não vai ter acesso mais à sua vida. Dê glória a Deus nessa noite, irmãos. Pastor, aleluia. Eu quero, pastor, que a minha mente seja blindada. Eu quero, pastor, esse crescimento espiritual, essa metanoia. Eu quero essa mudança. Para isso, você vai ter que passar por alguns processos dolorosos. E aí ninguém quer isso. Lagosta, alguém sabe o que é lagosta, não sabe? Todo mundo sabe? Come lagosta direto, é ou não é, irmão? Esse que sabe. Você sabia que a lagosta, ela quando nasce, ela nasce, a casca, o corpo dela é mole, né? Mas a casca dela é dura. Ela nasce já com a casca, só que a casca é pequena. Aí ela vai crescendo. Aí ela não cabe mais na casca. Então o que ela tem que fazer? Ela se esconde debaixo das pedras. E a casca então é removida, é quebrada, isso dói. E ela fica escondida até que nasce uma casca maior. Aí ela sai de novo. E a casca maior segura até um certo tempo. Quando não dá mais, ela então se esconde. A casca tem que ser quebrada para dar lugar a uma casca maior. Isso dói. E ela então vai passando por esse processo para então ela crescer. A lagosta, ela sabe que sem dor ela não vai atingir o tamanho que ela pode atingir, que ela nasceu para atingir. Quando você não passa por esse processo de dor, não se quebra algumas cascas na sua mente, não se quebra algumas fortalezas que impedem você crescer. Então Deus permite uma dor, porque depois da dor você sempre sai mais forte, aleluia. Você sempre sai maior, entre aspas, melhor, porque aquela dor foi para gerar uma casca maior. Alguém está entendendo? No processo de mudança, algumas cascas têm que ser arrancadas. E aqui entra uma coisa que parece ruim, mas nem sempre é. E eu compartilhei esses dias, irmãos, que eu estava assistindo um vídeo de um neurocientista. E ele falou algo, eu anotei aqui o que eu vou falar agora, não foi eu, ele que falou. Eu achei interessante isso. E ele estava falando sobre algo que nos faz crescer e que a gente ignora e não quer, chamado estresse. Todo mundo sabe o que é estresse, né? Não é aquele negócio de roupa, não. Estresse. Aliás, deixa eu perguntar que vocês vão entender melhor. Alguém aqui gosta de ser estressado ou de ficar estressado? Muito bem. Ninguém gosta de estresse. Quem gosta? Mas aí eu pergunto, estresse, e aí é o que ele perguntou, é algo bom ou é algo ruim? Como é que Deus pode usar algo para me melhorar ou para me fazer crescer? Deixa eu explicar o que é estresse, segundo a definição dele, e aqui você vai aprender algo. Se eu falar alguma frase aqui, viu, irmã? Você tem acesso, eu não tenho. Se eu falar alguma frase que está aí, você projeta, tá bom? No próximo. Deixa eu explicar o que é estresse, segundo ele. É uma resposta do seu corpo a um desafio ou a uma demanda que perturba a sua homeostase. Que definição, né? Não, pode deixar no texto, ainda não. O que é estresse? Só para repetir, vou repetir. É uma resposta do seu corpo a um desafio ou a uma demanda que perturba a sua homeostase. Isso é uma definição dele. E pastor, o senhor falou em línguas aí. O que é homeostase? Aí você vai entender. Homeostase é o nome que se dá a um equilíbrio de um sistema.
Tudo que perturba o equilíbrio de um sistema chama-se estresse. Aliás, tudo que perturba a sua homeostase, que é o equilíbrio do sistema, é estresse. Por exemplo, a temperatura do seu corpo é uma homeostase. O ser humano tem que estar em 37 graus, né? 36, 37 graus. 36, 37 graus, né? Tudo o que faz essa temperatura ser elevada tem que ser verificado. Está gerando um estresse. Por exemplo, se você pega alguém e coloca no sol meio-dia, o sol quente, e ele começa a transpirar, o corpo está tentando... Por que o corpo transpira? Ele está tentando equilibrar a temperatura do seu corpo. Ele transpira para manter o equilíbrio. Então o seu corpo está passando por um processo de estresse, porque ele quer manter os 37 graus, mas ele vai lutando e ele começa a se elevar, porque ele está lutando por aquilo ali. Então tudo que perturba isso aí chama-se estresse. Amém, irmão? Agora preste atenção nisso. O estresse é todo desafio ou demanda que exige algo de você. Isso pode gerar estresse em você. Você está para fazer algo e não sabe como, não tem dinheiro, uma situação, aquilo começa a mexer com o seu, equilíbrio, você começa a sentir palpitação, formigamento, você sente alguma coisa, sintomas do estresse no teu corpo, você soa, ou alguma coisa acontece. Agora ouça isso. Aí vem a pergunta: será que tem estresse do bem? Tem. E é esse que Deus usa para trazer crescimento. Estresse do bem, ele falava e eu dizendo, olha a palavra, olha a Bíblia. Vou te dar um exemplo de estresse do bem. Segundo ele, exercício físico. Você sabia que quando você começa a se exercitar fisicamente, o seu corpo entra em estado de estresse? Por isso que você soa. Por quê? Porque está saindo do normal. Isso começa a gerar um estresse. E aí ele diz que isso gera uma hormese. Ih, pastor, piorou a situação. O que é hormese? É uma resposta biológica favorável. O que acontece quando você começa a se exercitar? O teu corpo começa a responder favoravelmente. Como? Você começa a ganhar massa muscular. Aquele estresse gerado pelo exercício físico, por quê? Porque até certa dose ele é bom, ele está mexendo com você. É por isso que às vezes dá uma preguiça de fazer, porque o corpo não quer. Mas quando você enfrenta o desafio que eu vou fazer, aquilo começa a dar uma resposta positiva. Preste atenção nisso. Quando você sai da zona de conforto, o que é sair da zona de conforto? Você viver situações que muitas vezes mexem com o teu interior. O seu corpo responde. E agora eu quero que você pegue a palavra. Quando Deus permite estresse, e eu vou chamar de estresse o que a ciência está chamando de estresse, eu vou chamar de outras coisas. Quando Deus permite lutas na sua vida, que se você pudesse, você tirava essa luta hoje, é ou não é? Quando Deus permite adversidades na sua vida, que se você pudesse, você remover essa adversidade, era ou não era? Dependesse de você, esse problema não tinha, e Deus mantém ele. Por quê? Quando Deus permite circunstâncias desfavoráveis na sua vida, é por quê? Porque Deus está tentando fazer crescer em você, transformar em você algo que só através dessa luta Ele vai conseguir transformar. Olhe para mim. Assim quando eu me exercito e aquele estresse gera crescimento no meu músculo, na mesma forma, quando Deus permite adversidades, lutas e situações desfavoráveis, Deus está tentando me dar um recado. Esse estresse, essa luta é para gerar um crescimento na tua mente, no teu coração, na tua alma, que eu não poderia fazer de outro jeito se não fosse por esse. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Presta atenção. Eu me lembro de um testemunho de um pastor da África. Ele estava enfrentando uma luta tão grande, mas tão grande, que ele orava e Deus não tirava a luta. Aí Deus um dia falou com ele, pastor na África: filho, sabe aquela pedra que tem do lado da sua casa? Eu contei isso aqui.
todo dia eu quero que você vá lá e tente empurrar ela, só que era uma pedra gigante. E aí ele orava e o Senhor falava, agora vai empurrar a pedra. Ele gastava um tempão lá. Passou-se um mês, ele orando e nada. Passou-se 2 meses, e a luta ali. 3 meses de oração. E quando foi um dia, ele questionou e disse, Senhor, eu sempre te obedeci. Você sabe, né? Essa turma da África aí tem uma intimidade com Deus muito forte. 3 meses, o Senhor, quando eu empurrar essa pedra, eu peço para o Senhor me ajudar, essa luta só piora. Aí a voz de Deus veio até ele e disse assim, você tem 3 meses tentando empurrar essa pedra, não é? Ele disse, Senhor. E o Senhor disse para ele, aconteceu o quê? Ele olhou para a pedra do mesmo lugar, porque era uma rocha. Ele disse nada. O Senhor olhou para ele e disse, você tem 3 meses, está acontecendo o quê? Lembra que eu contei isso aqui? Ele disse nada. O Senhor disse, nada não, olha para os teus braços. Ele estava tão preocupado com a luta, ele ia lá preocupar com o braço. Quem preocupa com o braço é menino novo, sem o que fazer, né? Quando ele olhou para os braços, ele estava mais forte. Ele disse, você disse que não está acontecendo nada? Ele disse, está um pouquinho mais forte. O Senhor disse para ele, o objetivo não era remover a pedra, o objetivo era te tornar mais forte. Aí o Senhor disse para ele, o propósito dessa luta não é removê-la agora, na hora certa eu removo. Essa luta não é com ela, o propósito dela é transformar você em alguém que você nunca foi, mais forte. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Pastor, não entendo. As lutas aqui não são para te derrubar, as lutas aqui é para te transformar. Ouça isso, eu estou caminhando para encerrar. Não é só o comportamento, não é só mudança de comportamento, é mudança de pensamento. Porque comportamento eu posso fingir ele por um tempo, mas quando eu mudo o meu pensamento, o meu comportamento muda para sempre. Irmãos, minha mentalidade define o que eu faço, o que eu faço define o que eu estou me tornando, e o que eu estou me tornando define as recompensas ou as consequências. Passa aí, não sei se tem alguma. Pode passar, minha irmã. Eu já falei isso aí, mas ouça. Pode passar. O diabo, ele afeta, ele mira, ele ataca o seu pensamento para influenciar o seu comportamento. Aqui, guarda isso. O diabo, ele mira e ataca o seu pensamento. Olhe para cá. Para influenciar o quê? Quer ver uma coisa? O seu pensamento influencia o seu comportamento. Aí quando o diabo quer influenciar o teu comportamento, ele mira no teu pensamento. Se você pensa que higiene não é tão importante, o que vai acontecer? Você vai tomar menos banho. É ou não é? Percebe como o que eu penso define o que eu faço? Por exemplo, higiene não é muito, não precisa tanto. Eu vou tomar menos banho, ou não vou tomar mais banho, né? Se você acha que congregar não influencia, o que vai acontecer? Para quem pensa assim, percebe como o que eu penso define o que eu faço? Eu vou começar a parar de congregar. Ou seja, o meu comportamento, guarda isso. Quando o diabo quer mudar o seu comportamento, ele ataca o seu pensamento. Irmãos, eu nunca ouvi tantas queixas como eu ouço nos dias atuais, das pessoas dizendo que estão com a mente cansada. É ou não é? Estou sentindo assim, pastor, minha mente cansada. Você sabia que o diabo não pode ler sua mente? Todos sabem disso, não sabem? Sim? O diabo não pode ler sua mente, mas ele pode atacar a sua mente e influenciar a sua mente. Por isso, nesses últimos dias, a área mais atacada chama-se mente. Cansaço mental tem tomado conta do povo. Quer ver outra coisa que tem acontecido? Além da fadiga mental,
Esquecimento, as pessoas estão tendo esquecimento. Quantas vezes eu vou fazer uma coisa, aí eu vim fazer o que mesmo? Aí eu faço o caminho de volta, acontece só comigo? Só comigo? Por que isso? Porque a mente tão cansada nos dias atuais, as pessoas estão reclamando, e alguém disse o seguinte: nosso cérebro tem um limite, irmãos, e o nosso cérebro é onde abriga a nossa mente. Mas eu pergunto, e no campo espiritual? Qual é o país mais tecnológico do mundo? Japão. Sim? O Japão, irmãos, faz coisas extraordinárias. Claro que a China hoje está, né? Tá, os Estados Unidos, mas Japão tem coisas assim incríveis. Ele está entre os 3, 5, por ali. O maior índice de suicídio no mundo é lá. Olhe para mim, o que quer dizer isso? Quer dizer que nada nessa terra vai suprir aquilo que só Deus atinge no espiritual. A culpa é de quê? É achar que isso aqui vai preencher você. Isso aqui não vai preencher você. Isso aqui pode até te levar a uma depressão. Só quem te enche é Jesus. Às vezes, quer ver, você começa a passar uma rede social, bate uma angústia dentro de você, ou não é? Aí você, vou parar, isso está me agoniando. Já aconteceu com você? Porque você está recebendo muita coisa, e ali pode vir uma seta. Tem que ter cuidado, tem que filtrar. Para você, eu não olho a história de todo mundo. Eu não olho. Por quê? Porque ali pode vir uma coisa na minha mente. Eu preciso vigiar. Eu estou finalizando a minha palavra. O coração do homem, olhe para mim, é aqui e não aqui. Aqui. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Coração é onde? Aqui deveria chamar coração, não aqui. Quando a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Se você não guardar a tua mente, se você não blindar a tua mente, o diabo vai acessar ela, e ele não vai ler, mas ele vai jogar o que ele quiser. É por isso que quando o diabo quer te derrubar, ele te fere contra alguém que te abençoa. Vou repetir. Quando o diabo quer te derrubar, ele te fere contra alguém que te abençoa. Porque só quem é amigo de verdade, ou é de Deus, tem coragem de falar a verdade para você. Então o diabo vai tentar ferir você contra pessoas que são bênçãos na sua vida. Por quê? Para que você não receba a palavra do céu. Eu quero finalizar porque hoje eu só estou falando o que é metanoia, mas ainda vou falar o que ela faz. E aí o fogo vai pegar nesse lugar. O que ela gera? Qual é o resultado de uma mente transformada? Metanoia, transformação de mente. Aleluia. Irmão, quando o diabo tentar jogar seta na sua mente, o sangue de Jesus vai estar lá para proteger a sua mente. Você está crendo nessa palavra? Vigia a tua mente. Porque quando Deus tem um plano na vida de um homem, Ele mira na mente do homem. As lutas, os estresses que você passa farão você crescer, e uma mudança vai acontecer na sua vida. Eu vou finalizar com uma história aqui, para te provar que quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Deus tem uma obra na sua vida. O diabo vai ficar com medo de acontecer uma metanoia aqui, uma mudança de pensamento. Então ele vai jogar coisas na sua mente. Essa história que eu vou contar não é minha, não é meu testemunho, mas eu tenho certeza que o cantor você conhece. Talvez você não conheça a história dele.
Esse homem, esse cantor que hoje você conhece, ele contou que o pai dele morreu e ele entrou em uma depressão. Começou a... E ele trabalhava na construção civil. E quando foi um dia ele estava no trabalho, ele disse que tinha um grupo lá de irmãos que sempre chamava para orar. Ele disse que não gostava de crente, não gostava de oração, queria saber desse negócio. E os irmãos sempre chamavam ele para orar, e ele não queria saber. Quando foi um dia, ele estava na construção do prédio, presta atenção nisso. E aquela dor no peito dele. E ele disse que falou assim: o que eu faço da minha vida? Veio uma voz na mente dele, dizendo assim: se joga. Ele disse: irmãos, a pessoa que vai suicidar, ela não vai só. Veio uma voz na mente dela, e isso que manda ajuda ela. Ele disse que pegou e subiu. Foi para um ponto do prédio que não tinha ninguém. Ele disse que em lágrimas chegou lá, chegou na ponta para se jogar. Quando ele foi se jogar, ele disse que não sabe como ele fechou o olho. Só que ele gritou: aleluia, Deus, se o Senhor existe como os crentes falam, não deixa eu morrer. Ele disse que não sabe como, mas uma força jogou ele para trás. Aí ele começou a chorar, porque uma força puxava ele para jogar e outra. Ele disse que chorando desceu. E quando ele desceu, os irmãos estavam reunidos orando para ir para casa. Aí ele disse: pela primeira vez eu me aproximei da oração dos crentes. Quando ele disse que se aproximou, o irmão lá que tomava conta, ele disse: ó quem tá, o irmão Zé Neto tá aqui hoje. Ele disse: ore por mim. Ele disse: irmãos, naquele dia eu dobrei meu joelho e aceitei Jesus no meio de uma construção civil. Deus mudou a minha história a partir daquele dia, entrou na minha mente. Eu não suportava crente. Tinha alguém assim aqui que não suportava crente? Eu não queria saber, achava crente perturbado, chato, enjoado. Eu não entendia nada. Ele disse: a vontade de beber foi saindo, a vontade de fumar foi saindo, a vontade de cantar a música do mundo foi um processo. E Deus foi me libertando. Deus me transformou. Ele canta aquele hino: pensando bem. Conhece ele? Só a presença de Jesus na minha vida. Conhece quem é esse cantor? Justifica tanta coisa. Ele disse: foi tentando me suicidar que eu encontrei Jesus. É a realidade que eu não posso me afastar. J. Neto. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Mudança de mente. Fica de pé glorificando a Jesus nessa noite. Não